E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Eu vou tentar aqui falar um pouquinho em um lugar diferente hoje sobre um assunto que já falei aqui no canal, mas que na realidade ainda gera muita controvérsia aqui. Inclusive eu vi agora na BBC Brasil uma reportagem super interessante falando sobre isso. Vou deixar aí na descrição do vídeo para depois você assistir lá na íntegra, mas basicamente falando sobre a preocupação de alguns portugueses, das crianças e dos adolescentes aqui em Portugal falarem brasileiro. É exatamente isso que você ouviu. Aqui em Portugal, galera, para quem não sabe, o brasileiro chega aqui, a gente fala português no Brasil, né? A gente não fala brasileiro, nós falamos português. Mas você chega aqui e para eles, como o português é bem diferente, até os brasileiros que chegam aqui, meu pai está aqui comigo, ele tem muita dificuldade de entender o português aqui de Portugal. E para quem chega em Portugal, o português realmente é diferente. Você tem uma certa dificuldade pelo sotaque, pela maneira deles falarem, eles falam um pouco mais para dentro do que a gente. Usam palavras, né, completamente diferentes. Algumas palavras são iguais com contexto diferente, com significados diferentes. Então, você tem essa dificuldade, essa adaptação no começo para você começar a entender realmente a maneira como que eles se expressam aqui. Agora, o brasileiro também fala o português, então quando você chega aqui, eles não admitem isso, assim, é claro que não é a maioria, mas algumas pessoas que trabalham na área educacional chamam, sim, o que a gente fala de português, mas no dia a dia, com as pessoas com quem você convive, eles falam brasileiro. Ah, você fala brasileiro. E não, na maioria das vezes, tá? Não de maneira pejorativa, de maneira xenofóbica, mas com uma expressão comum, como se nós falássemos um idioma diferente do que eles falam aqui. Algumas pessoas utilizam isso, sim, com preconceito, e é exatamente esse o tema que eu quero abordar aqui. Por quê? Porque teve aí recentemente, o ano passado, 2 anos atrás, um problema muito grave aqui, durante a pandemia, isso foi alarmado até, onde os professores começaram a alertar os pais, começaram a criar requerimentos para poder educarem os filhos a não falarem brasileiro. Por quê, galera? Muitas crianças e adolescentes aqui em Portugal seguem youtubers brasileiros, que são muitos e são, sei lá, muito famosos, tal como Felipe Neto, o irmão dele lá, o Lucas Neto, são muito populares aqui em Portugal. Então essas crianças acabam ouvindo muito no dia a dia o português do Brasil e aí acabam trocando algumas palavras para utilizar o português do Brasil. Então, por exemplo, autocarro, aí os brasileiros chamam de ônibus, geladeira, que eles chamam de frigorífico, entre outras palavras. E aí algumas pessoas reclamaram disso, que está estragando a língua portuguesa, de que isso é uma afronta com a linguística. Primeiro assim, né, vamos deixar umas coisas bem claras. O Brasil fala português e não brasileiro. Nós temos outras línguas também nativas do Brasil, que aí você pode até falar brasileiro, pode chamar de brasileiro, tupi-guarani, entre outras lá. Mas oficialmente o Brasil é um país de língua portuguesa, porque afinal de contas fomos colonizados por Portugal, a língua mãe, então sim, falamos português. A maneira como a gente fala é completamente diferente, mas isso não quer dizer que o português do Brasil é errado em relação ao português de Portugal. É a mesma coisa de você falar o inglês dos Estados Unidos é errado em relação ao inglês do Reino Unido. São ingleses, os dois falam inglês, a Austrália também fala inglês, a Irlanda, cada um da sua maneira, cada um com seu sotaque. Então, algumas pessoas falam isso de uma maneira tão preconceituosa, tão besta, que assim, sinceramente, cara, essa preocupação, pelo menos do meu modo de ver, tá? Depois, vou até pedir para vocês, comentem o que você acha. Você acha preconceito? Você acha normal? O que na sua cabeça essas pessoas reclamam de fato? Porque para mim é puro preconceito e xenofobia. A evolução linguística, cara, primeiramente, assim, o português que a gente fala, que a gente utiliza, eles reclamam muito do gerúndio, né? Que a gente fala, sei lá, estou gravando um vídeo. Aqui normalmente eles falariam, estou a gravar um vídeo. Então, estou gravando um vídeo é muito comum no Brasil usar esse tipo de expressão com o gerúndio. Aqui não, mas antigamente em Portugal falava-se sim o gerúndio. Inclusive, nessa reportagem do BBC tem lá professores falando exatamente isso. Então não é que está errado
é simplesmente uma maneira diferente de se expressar e que eles entendem, tá? E muitas vezes acabam falando ali, corrigindo você. Minha filha, por exemplo, na escola, tem muita coisa que ela tira, ela perde nota, que a professora tira a nota dela, porque está escrito com uma palavra diferente. Então, sei lá, se ela usar o ônibus ao invés de outro carro, ela vai perder ponto por causa disso. Porque o português, que essa professora especificamente cobra dela, é restritamente o português de Portugal. Então, se você usar qualquer outra palavra que ela sabe o que significa, ela entende ali no contexto, ela não vai aceitar e vai tirar a nota da minha filha, já reclamou diversas vezes. Então, assim, eu acho que isso é puro preconceito. A evolução de linguística, até de Portugal, se você pegar anos atrás, o português de Portugal mudou muito, e por diversas influências, do Brasil também mudou muito. Então, você tem já essa influência, principalmente do Brasil aqui em Portugal. Na reportagem também fala isso, das novelas brasileiras da Globo. Então, são muito famosas ao redor do mundo. O Clone, que explodiu lá até em Marrocos, sei lá onde. Então, assim, o português brasileiro começou a ser disseminado aqui em Portugal, começou a crescer bastante por causa das novelas brasileiras. E agora com o YouTube, com a internet aí super em alta, isso cresceu demais. Então eu acho que essa evolução linguística, essa readaptação, esse merge que a gente chama na área de TI, ou seja, essas duas junção das línguas é normal, faz parte da evolução linguística, faz parte da evolução cultural de qualquer lugar. Qualquer lugar. Inclusive, se você for, por exemplo, na França também teve um problema parecido, porque eles começaram a aderir várias palavras em inglês para falar no seu dia a dia como se fossem palavras francesas. Por exemplo, weekend. Eu sei que eles utilizam, muitas pessoas adolescentes utilizam isso, e não é naturalmente uma palavra que se criou, original do francês, né? Eles adquiriram ali no dia a dia e tal. Pelo menos eu acho que é isso, tá? Me corrijam aí alguém que fala francês, se eu estiver errado. Mas então acho que esse tipo de coisa, pessoal, é lógico, de novo, cara, a gente fala as coisas aqui, aí vem aí um Zé Mané comentar barbaridade. Não é a maioria que fala que um brasileiro fala brasileiro de maneira pejorativa. Tá? A maioria fala realmente isso, mas fala porque já está acostumado, porque todo mundo fala isso aqui. Eu já corrigi algumas vezes no começo, sabe? Porque você acaba ficando puto, fala, pô, eu não falo brasileiro, mano, eu falo português. Então você fala, porra, eu não falo brasileiro, eu falo português. Aí a segunda vez o cara fala de novo. Cara, enche o saco, então eu não falo mais. Foda-se, quer que eu fale brasileiro? Tô cagando, assim. Então, eu acho que essa reclamação, principalmente de alguns pais mais, vamos dizer assim, conservadores, alguns professores mais conservadores, eu acho que é simplesmente preconceito. Essa evolução vai acontecer naturalmente com a internet, com as informações globalizadas. Cada vez mais você vai ter esse tipo de influência em diversas línguas, e principalmente porque o Brasil tem muito mais habitantes, muito mais pessoas falando português brasileiro do que o português de Portugal. Então a influência é maior. Por exemplo, você pega, eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema, tem muitos filmes que acabam sendo traduzidos, né, criam-se legendas primeiro, ou até às vezes exclusivamente só para o português do Brasil, e não para Portugal, ou depois para Portugal, o português europeu, né, que a gente chama, não é o português de Portugal, o português europeu. Também tem outros países que falam português. Então, eu acho que é mais por causa do mercado, assim. Cara, são, sei lá, mais de 200 milhões de brasileiros comparado com 10 milhões e meio de Portugal. A proporção é absurda, a diferença é enorme. Faz muito mais sentido você tentar adquirir um público, uma audiência muito maior do que uma menor. Então, faz sentido essa prioridade para o português brasileiro. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra, não é isso que eu estou falando aqui, tá? São diferentes. Acho que a gente tem que respeitar os dois tipos as duas maneiras de falar. Se você quer vir aqui para Portugal, mudar a sua maneira de falar porque você está aqui, você quer se readequar, se readaptar à cultura local, não tem problema nenhum, vai lá fundo, fala lá o português de Portugal, não tem problema, para de falar o gerúndio, tenta adquirir ali outra maneira de se expressar. Eu mesmo utilizo várias palavras portuguesas no meu dia a dia, eu não falo com sotaque português, eu não falo da maneira portuguesa, mas algumas palavras a gente acaba adquirindo sim. Eu moro aqui, convivo com português o dia todo, então a gente sai à rua, vai comprar alguma coisa, eu acabo falando, sei lá, autocarro, telemóvel, que é o celular, né, o telefone, entre outras palavras que eu acabo falando. Mas a maneira portuguesa de falar eu não adquiri, não vou mudar, então vou continuar falando português brasileiro, da minha maneira que eu cresci, falando
e acho que é normal você falar de um jeito ou de outro, fala do jeito que você quiser, não faz diferença nenhuma. Beleza? Eu já tive problemas, inclusive, minha esposa já teve problemas no mercado aqui, foi fazer compra, pediu ali de uma maneira que a gente se expressa normalmente no Brasil e a mulher ficou emburrada, deu risada na cara dela. Inclusive, no momento tinha um brasileiro trabalhando com ela, ele na hora interferiu, falou, não, olha, é assim que ela quis dizer e tal. Já chamou a atenção da colega dele ali, porque ele viu que foi muito rude e uma maneira xenofóbica até que a mulher se expressou em relação à minha esposa. Beleza? Mas deixa aí no comentário, o que você acha disso? É preconceito? Não é preconceito? É normal falar brasileiro em Portugal? Realmente a gente fala brasileiro e não português? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião. E é claro, se você curtiu o vídeo, deixa o gostinho, se inscreva no canal para mais vídeos e se encontra lá. Tchau!